Oi pessoal, eu sou o pediatra Fabiano Tebas e quero compartilhar com você uma pergunta que eu acabei de receber de uma mamãe aqui. Meu filho está com febre, o que eu faço, doutor? Eu levo correndo para o pronto-socorro, estou com medo de ser Covid. Então essa pergunta ela tem sido muito intensa, muito frequente, aliás, nesses últimos dias, né? Até por conta do medo do Covid-19 e outras doenças que estão circulando por aí, né? E a resposta que eu dei para essa mãe, é o que eu vou compartilhar com vocês, é o seguinte: primeiro a gente precisa entender o porquê que a febre acontece. A febre ela é uma defesa do nosso organismo. Se a gente for parar para pensar, entre aspas, a febre é benéfica para o organismo. Por quê? O organismo detecta um fator agressor, seja ele um vírus, seja ele uma bactéria, seja ele um fungo ou até mesmo uma vacina, que não deixa de ser um vírus ou uma bactéria atenuado ou inativado. Mas ele detecta como um fator agressor e ele começa a mobilizar as linhas de defesa, que são várias linhas de defesa do organismo, dentre elas anticorpos, dentre elas células que fagocitam fagocitam bactérias e vírus. E para que isso aconteça, o organismo tem que aumentar o metabolismo. Então, a primeira coisa que acontece, aumenta o batimento cardíaco, eleva-se a temperatura. Com a elevação da temperatura, o nosso organismo ele tem duas vantagens. Tem várias vantagens, mas duas principais. O sangue circula mais, levando anticorpos, levando essas células de defesa em mais locais do organismo para conseguir combater esse agente agressor. E com a elevação da temperatura, principalmente as bactérias, elas têm uma diminuição na sua reprodução, na sua multiplicação. Então, o organismo é como se ganhasse tempo nessa batalha contra a doença. Então, analisando a grosso modo, a febre ela é benéfica para o nosso organismo. Só que, realmente, a criança fica prostrada, ela dá dor no corpo, né? Fica enjoadinha às vezes. E às vezes a gente precisa medicar, tenta baixar com banho, deixando a criança mais fresquinha, mas às vezes precisa medicar. Tem algumas crianças que tem algum risco aumentado de crise convulsiva, febril, então às vezes a preocupação é nesse sentido. Mas a febre, ela não é a doença que gera a febre, é o organismo tentando combater a doença, tá? E o que causa, né, o porquê que essa elevação acontece, eu já expliquei, mas o que pode estar agredindo o organismo? Aí são várias causas que podem estar acometendo, né? Vírus, bactérias, fungos. O principal em crianças é o vírus, né? Quadros virais, gripes, resfriados, agora o Covid é uma possibilidade, vírus, rotavírus que causa febre, depois diarreia, e às vezes o primeiro sintoma na criança é febre, às vezes mesmo sendo um vírus de resfriado, que dá nariz escorrendo, entupido, tosse, espirro, às vezes a primeira coisa é febre, vem um dia, 2 de febre, e depois é que aparecem os sintomas. Se for rotavírus, vem às vezes febre, depois é que vem a diarreia. Então é muito difícil ter certeza do que está acontecendo naquela fase inicial. E uma coisa que eu sempre oriento os pacientes é observar os sinais de alerta, que são 3 principais sinais de alerta. Uma febre que está vindo alta, persistente, que você dá um remédio ou faz as medidas para baixar e passa um tempo, ela volta e cada vez voltando mais alta e a criança ficando mais amoadinha, é um sinal que tem que ser examinado. Uma febre que durou mais do que 2, 3 dias e que está persistindo também tem que ser examinado. Mas você não pode esperar 3 dias para procurar um médico se a criança estiver muito prostrada. Então, um dos sinais de alerta é febre alta persistente. O segundo é prostração, que é ficar amoadinho, né? As pessoas falam, meu filho está amoadinho. Na hora da febre, era comum isso acontecer. Mas abaixou a febre que seja, a criança precisa melhorar o estado geral, voltar a brincar. Se isso não está acontecendo, seu filho precisa ser examinado, mesmo que a febre tenha iniciado hoje. E o outro sinal de alerta é piora de algum sintoma que tenha vindo associado. Então, às vezes está com febre e também está tossindo, e a tosse está piorando muito, tem que ser avaliado. Está com febre e está vomitando, e está piorando o vômito, tem que ser avaliado. Está com febre e diarreia, está piorando. Então, assim, se eu vier associado à febre algum outro sintoma, e esses sintomas estiver piorando, também tem que ser avaliado. Então, febre alta persistente, piora, prostração, aliás. Então, febre alta persistente, prostração e piora do sintoma que veio associado, tá bom? Ou, um outro fator que eu falo, o sexto sentido da mãe. Se a mãe não estiver sentindo que aquilo não está bem, fala assim, meu filho não está bem, eu estou preocupado.
não deixe de levar. Tá? O que a mãe, o sentimento da mãe a gente precisa valorizar muito, né? E dificilmente a mãe erra quando a mãe pensa assim, alguma coisa está acontecendo, eu estou sentindo que algo não está bem, mesmo que não tenha nada disso que eu falei anteriormente, leve para o seu pediatra avaliar, para que realmente tenha certeza de que nada de mais grave está acontecendo, tá bom? Essa é a dica de hoje aí, pessoal. Obrigado!